Hoje nós vamos tratar de um tema que me parece muito relevante, que já foi tratado por muita gente, mas talvez que ainda careça de alguns esclarecimentos. A importância que o STF e os demais tribunais tenham códigos de conduta, né? Isso não é nada novo, é algo que já existe nos Estados Unidos, na Alemanha, vários países, né? E nós vamos tentar enfrentar alguns dos argumentos que têm sido opostos à ideia de se ter um código de conduta. O primeiro argumento é de que a legislação brasileira, e óbvio que as pessoas que emanam esses argumentos são gente ultra respeitável e são formas de interpretar o problema, é absolutamente natural haver divergência, mas o primeiro argumento é de que a legislação vigente no país já cria mecanismos muito estritos para a magistratura, ou seja, a própria lei já estabeleceria o que é certo e errado e etc e tal, não precisaria haver a produção de um código de conduta que seria, portanto, redundante. Não é bem assim. A realidade é que a legislação, por mais estrita que seja, e vamos entender esse caráter estrito da legislação com muita parcimônia, se de um lado é verdade que estabelece uma série de limitações ao comportamento do juiz, por outro lado, o juiz é o único agente público no Brasil que tem um cargo vitalício, ou seja, ele não pode ser retirado do cargo durante a sua vida, salvo por aposentadoria, salvo por alguma decisão judicial. Qualquer funcionário público pode ser mandado embora por processo administrativo, o juiz só por ação judicial. Por isso é que a gente vê, quando eles cometem crimes graves, eles são aposentados e não demitidos, né? Por causa desse fenômeno. Segundo, tem 60 dias de férias por ano, tem formas de remuneração, chamados penduricalhos e licenças e etc., que levam a ganhar bem acima do teto estipulado pela Constituição, são inamovíveis, né? Ou seja, se por um lado é verdade que existem restrições, existem benefícios também muito intensos para essa categoria, né? Agora, a questão é que existem certos comportamentos que não são ilícitos, ou seja, a legislação não se opõe a eles, a legislação não os proíbe, mas que são inadequados a um juiz adotar. Será que é adequado, por exemplo, juízes serem convidados por uma entidade a irem para Israel para verificar a situação de Israel no conflito com a Palestina, etc. Tal? O que um juiz brasileiro tem a ver com isso, assim, objetivamente falando? Do que da atividade pública dele esse assunto vai interessar? Talvez o único assunto que interessa é que a entidade que leva eles para lá tem seus interesses na justiça. Será que é correto esses eventos tão faustosos, com a presença de ministros, etc., no exterior para discutir direito brasileiro e em hotéis de primeira linha, com eventos patrocinados por bancos, por empresas e interessados na justiça? Será que é correto haver congressos de juízes bancados por empresas que têm interesses no sistema de justiça? E assim por diante. Eu estou só lembrando de alguns comportamentos, né? Ou seja, é natural, existem comportamentos que não são ilícitos, mas que a postura que o magistrado deve adotar não é compatível com eles, né? Por razões evidentes. O magistrado tem que ter uma postura hã, sóbria, né? Uma postura espartana, é quase que um sacerdócio, porque ele é o homem ou a mulher que julga os outros, né, que realiza princípios de justiça, que opera por razões de justiça, né? Portanto, é natural que a sociedade exija dele uma maior sobriedade, né? Então, eu acho que um código de conduta serve para servir como um guia, facilita a vida do magistrado, não dificulta, porque ele tem lá um guia de comportamento, o que ele pode fazer, o que ele não pode, fica mais fácil viver desse modo, né? Onde a pessoa não tem que intuir, a coisa está explícita. E o segundo elemento protege o Supremo Tribunal Federal, protege os tribunais, porque eu acho que não tem que ter código de conduta só para o Supremo, mas para todos os tribunais, né? Protege o sistema de justiça de ataques, né? Porque é óbvio, quem for atacar o sistema de justiça vai atacar querendo liquidar com a imagem do sistema, das pessoas que integram o sistema, né? Portanto, eu creio que me parece absolutamente legítima a ideia de ter um código de conduta. O segundo argumento é mais conjuntural. Fala, não, não é o momento de aprovar. Acabou o Supremo de sair de um conflito para garantir a democracia, estamos em ano de eleição. Olha, na realidade, se você for pegar a aprovação do Código de Conduta na Suprema Corte Americana,
foi no período em que Clarence Thomas estava que era um juiz da Suprema Corte, estava com um escândalo lá para o lado dele, né. Na Europa também, quer dizer, é natural esse tipo de regulação de conduta, de códigos, saírem nesses períodos um pouco mais turbulentos, né. E eu queria só lembrar, ele não foi falado muito que ele serviria de instrumento para atacar o Supremo, não, ele é um instrumento de defesa, né. Cada vez que um ministro do Supremo ou dos tribunais superiores é pego numa conduta dessa, é visto numa conduta dessa, andando de jatinho, não sei o quê, a imagem do Supremo sofre um desgaste desnecessário, né, e muito contraditório aos fins que o Supremo deve realizar, né. Portanto, por tudo isso, eu diria que realmente um código de conduta é necessário. Acho que, se não for aprovado agora, que seja algum dia, porque seria um grande ganho para o nosso sistema de justiça. Muito obrigado.